Fala, projetista, tudo bom? Aqui quem fala é o Rodrigo, engenheiro civil, também especialista em BIM. E a gente vai estar falando hoje a respeito das piores práticas que a gente pode cometer no gerenciamento de projeto. Ao final também a gente vai estar elencando qual é a pior prática do gerenciamento de projeto. Tá? Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre alguns problemas, soluções para esses problemas, né, como evitar problemas futuros, tá bom? Então aqui a gente tem uma breve apresentação, né? Foi exatamente a apresentação que a gente deu. E a gente vai falar profundamente sobre a questão do gerenciamento de projeto orientado ao tempo, tá? Como que a gente pode evitar todos esses problemas aplicando essa prática, tudo bem? O tema, propriamente dito, a pior prática do gerenciamento de projeto. A primeira coisa que a gente tem que entender é da onde que vem esse equívoco quando a gente trata de projeto, né? Nós temos a concepção no Brasil, né, como projeto, como sendo uma representação gráfica, né, através de desenhos e também tabelas, né, textos para descrever memorial, mas basicamente desenhos, né? Então, quando a gente pensa em projeto, é isso que vem na nossa cabeça. Mas a gente não pode esquecer que essa concepção de projeto aqui também é projeto. E aí a gente já começa a ter o primeiro problema. Qual o problema? O que é projeto? Então, esse é o problema. Quando a gente vem falando do termo em inglês, a gente parte que esse tipo de projeto é tratado como design. E esse outro projeto aqui é tratado como project, tá? Então, provavelmente quem gosta de gerenciamento de projeto, já viu o MS Project, que seria o Microsoft Project. Então, seria a ferramenta de gerenciar projeto da Microsoft. E é interessante que eles tratam o Project como sendo dessa forma. Você não vai ver a ferramenta da Microsoft tratando o desenho, né? Então, se ficar difícil tentar lembrar de qual dos dois conceitos, como é que funciona, é só tentar fazer essa associação, né? Então, quando eu tenho o MS Project, por exemplo, ou alguma outra ferramenta que trabalha com Gantt, a gente tem Project. Quando a gente tem os desenhos, propriamente dito, a gente tem os designs. Tá? Então, a gente vai tentar fazer uma definição segundo o que seria projeto, né, ou project, segundo o PMBOK. Tá? Eu vou falar alguns termos aqui, né, eu vou colocar na descrição algumas coisas. A gente tem que lembrar que esse vídeo ele está na internet, está no YouTube, né? Então vocês podem se aprofundar nos termos. Então eu vou seguir um pouco, né? Tudo que for fácil de encontrar, eu vou dar sequência. O que for difícil, o que for um termo, né, um pouco mais complicado de encontrar, aí sim eu vou aprofundar ele. Então eu tenho esse guia do PMBOK, né, que fala que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. É interessante esse temporário. Por que temporário? Se é um esforço temporário, é um esforço ao longo do tempo. Então esse esforço tem começo, meio e fim. Tudo bem? Quando você entende que esse esforço temporário, né, o tempo, ele é necessário, ele vai ter começo, meio e fim. Então o projeto ele tem data para começar, tem data para terminar. A data pode ser cumprida, pode ser alterada? Pode, né? Pode ser cumprida, pode ser alterada, pode não ser cumprida, o projeto pode em si ser descontinuado, tudo isso pode acontecer. Mas na sua essência ele tem que ser concebido como algo temporário, tudo bem? E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. Então a gente tem aqui um condomínio residencial de incorporação. Importante sobre esse termo aqui, né? E a gente tem exemplo de 60 casas. Entrega na chave, né? O que a gente entende por incorporação? Incorporação a gente entende como sendo a venda, né,
de papel, basicamente. Você pode vender o produto, né? Você está vendendo a previsão de algo. Você não está vendendo, você não necessariamente precisa terminar a construção para vender. Você pode sim vender o produto que está por vir. É o famoso vender na planta, né? Então entenda que todo esse conceito que a gente está colocando aqui nesse exemplo faz com que o projeto tome uma determinada forma. Que forma? Bom, eu vou trabalhar, por exemplo, as vendas antes da construção ter sido concluída. Bem? Então, isso que a gente está colocando aqui já seria uma descrição do projeto, tá? E a gente vai entender mais à frente como tratar dessa descrição. Bom, então numa análise prática aqui, a gente pode entender o início e o fim do projeto, ou seja, nesse tempo, como sendo, a gente pode dividir tudo isso como sendo pré-obra, que antecede os projetos, a obra e o pós-obra. O projeto em si ele pode ser finalizado na entrega da chave, que foi aquilo que a gente colocou ali no slide anterior, por exemplo, né? Então, bem simples, colocando de uma maneira bem simples para entender o conceito, esse projeto único de 60 casas, ou seja, esse projeto é tratado como mas a gente tem casas esse mesmo projeto foi replicado em outro local, outro projeto, outra mão de obra que vai executar e etc. Então, mudou qualquer tipo de variável dentro do seu projeto, mudou o projeto. O projeto ele é único, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para evitar o primeiro erro, tá? O projeto em si, o design, ele é considerado um subproduto do projeto maior. Ora, como assim? Vamos lá. Para eu concluir essas casas precisam ser, no nosso entendimento, tá, projetadas. Então eu preciso fazer o design delas, tá? Sendo assim, o design faz parte do produto. Eu não posso considerar o design como sendo o projeto em si, porque o design por si só não se resolve. O projeto foi contemplado com a entrega da chave. Só o projeto em si não entrega a chave. Então o projeto é esse, entendeu? Então essa é a questão, esse é o primeiro equívoco que a gente comete. E a gente só vai descobrir isso, geralmente o pessoal de engenharia e arquitetura, quando vai começar a se aprofundar, que seja por conta, né? Uma pessoa autodidata vai começar a estudar, vai atrás, vai comprar livro, ou numa pós-graduação, que aí vai começar a cair o conceito de projeto como sendo o design somente, né? O projeto como sendo o produto. Então, nesse caso aqui que foi colocado, o produto em si, né? Voltando aqui, o produto em si foi o condomínio residencial. Para fazer o condomínio residencial, eu preciso dos designs, dos projetos. E projeto que eu preciso? Eu preciso do projeto de implantação, eu preciso do projeto de arquitetura, de estrutura, de infraestrutura e os demais projetos. Cada disciplina dessa vai ter a sua solução. Mas veja que somente a solução por si só não acaba o projeto. Logo, esses tipos de projetos que nós chamamos, ele é um subproduto do projeto, tá? Então, esse é o primeiro equívoco que a gente tem que procurar evitar. Tudo bem? E aí a gente, pensando dessa forma, a gente já começa a ver um padrão. Entendendo o padrão, né, que é o que nós conseguimos fazer melhor, nós seres humanos, a gente começa a ver similaridade, né, e trabalhar lógica, digamos assim. Então, quais seriam os padrões, quais seriam os atributos principais de um projeto, né? O que todo projeto teria? Isso que eu estou passando para vocês aqui já foi estudado, já é bem conceituado e vocês acham de maneira simples, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, segundo um método clássico, né, nós temos vários tipos de métodos de gerenciar projeto, né? Nós temos os métodos mais clássicos em cascata, né, que a gente descreve um projeto mais rígido, digamos assim. E tem o método ágil, que geralmente começou a ser utilizado no desenvolvimento de software, né? Mas veja que o método clássico em si, ele é trabalhoso. Pensa comigo o seguinte, como que
uma pessoa que tem um escritório e ele tem ali 2 estagiários que seja, ele mais 2 pessoas. Quando muito ele tem um sócio, vamos extrapolar aí para 4 pessoas, né? Vamos colocar como sendo 2 arquitetos ou 2 engenheiros mais 2 estagiários. Vamos colocar 4 pessoas. Como que 4 pessoas vão fazer o gerenciamento de todos os atributos do projeto segundo literatura, por exemplo, do PMBOK? Só na parte de documentação necessária já causa um incômodo muito grande, porque um escritório pequeno, o cara ele faz tudo, né? Então já fica complicado ele ter que gerenciar tudo isso, gerenciamento de escopo, gerenciamento de qualidade, gerenciamento... Isso é muita documentação. Isso funciona? Funciona, lógico que funciona. E é aplicado no dia a dia em grandes empresas, grandes construtoras, né? E outros tipos de projetos também, tá? Esse projeto aqui não é só projeto de engenharia, tudo bem? Tudo que está descrito segundo aquele conceito, vou retornar aqui só um pouquinho, só para vocês verem. Tudo que seja um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, é um projeto. Tudo bem? Então, tá na moda agora colocar o satélite no ar, projetar o satélite, projetar o lançador, isso é um projeto. Qual que é o projeto? O projeto termina quando o satélite estiver em órbita. Ponto. Isso é um projeto. Lógico, estou extrapolando aqui, mas é para você ver que esse tipo de conceito também se aplica para outras finalidades, tudo bem? Voltando. Só que a equipe de um escritório normal, ela é muito pequena, tá? Como resolver esse problema? Então, esse aqui é o primeiro problema. Outro grande erro, esse é o segundo problema. Outro grande erro, qual que é? Tentar gerenciar um escritório pequeno como os grandes fazem. E não vai funcionar. Você não tem o corpo técnico como os grandes. Você não tem toda essa mão de obra. Lá vai ter uma pessoa só da qualidade, vendo determinadas coisas, e quando muito vai ter mais de uma pessoa da qualidade. A gente sabe disso. Você que está vendo aí e é de uma grande construtora, eu já estagiei, trabalhei em grandes construtoras, já fui da qualidade, eu ficava responsável por um determinado setor. Inicialmente foi no setor da fundação, trabalhava numa tecnologia que era industrializada, então eu rodei todos os setores da empresa. A gente fabricava casas, né? Tinha um número X de casas que a gente tinha que fabricar por dia, a gente tinha uma meta. Uma empresa pequena não vai ter isso. Uma empresa pequena, o mesmo cara que está projetando, às vezes ele vai ter que ir para obra, às vezes ele vai ter que negociar com o cliente, às vezes ele vai ter que fazer outras coisas, né? Cartório, que seja também, né? Então, como fazer isso? Bom, então esse é o primeiro problema. Como gerenciar tantas áreas, né? Não é a realidade do escritório pequeno, isso eu coloquei para vocês. Custa caro, outro ponto, né? O seu escritório tem condições de pagar um gerente de projetos? Pessoal, faz um exercício e procura quanto está ganhando o gerente de projetos, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, não é a realidade. Então, por isso que a gente já começa a entender que a pessoa vai lá, ela estuda gerenciamento de projeto, entende qual é o conceito de gerenciamento de projeto, tem toda a capacidade técnica para gerenciar projetos, mas não gerencia. Por quê? Porque ela foi treinada para gerenciar uma máquina de determinada configuração. O que é essa máquina de determinada configuração? Uma grande empresa. E ela não é. Tá? Lógico, a gente sabe que o PMBOK ele é consulta, né? Ele não é considerado um framework, ele não é uma receita de bolo, né? É para você consultar. Mas mesmo assim, para você consultar, ele se torna complexo. Tá? Solução, para a gente não ficar problematizando tanto, porque vocês com certeza vocês vivenciam isso, vocês sabem do que eu estou falando. Solução, simplificar conforme a necessidade. Então, o que é se simplificar conforme a necessidade? Pessoal, escopo, tempo, custo. Se você gerencia escopo, tempo, custo, você consegue fazer o famoso ciclo PDCA, que é de melhoria contínua, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então, o que seria esse escopo? Como que eu gerenciaria esse escopo? Através da EAP.
Estrutura analítica de projeto. Então, através da EAP, eu gerencio o escopo. O tempo é o tempo das atividades e o custo é o custo para as atividades. Então, tudo está relacionado ao tempo. Tudo bem? Vou dar sequência aqui, tá? Ressaltando, tá, pessoal? Todo esse material, ele está disponível, tá? Tem um link para vocês baixarem no vídeo, logo na descrição a gente vai estar colocando o link. Tem uma pasta com todo esse material, todo. Desde os slides, as imagens que eu estou usando aqui, também em forma de diagrama, você pode baixar essa imagem, pode editar, eu autorizo, não tem problema algum, tá? E planilhas também, a gente vai ver algumas imagens de planilhas aqui, também está tudo disposto para vocês conseguirem baixar, tá bem? Então vamos lá. Agora a gente já começa a entender um pouco do que é esse gerenciamento de projeto orientado ao tempo, que seria um gerenciamento de projetos um pouco mais enxuto, né? Escopo. Então o escopo são todas as atividades que eu vou ter que fazer no projeto para cumprir o requisito. Tudo bem? Então a gente estava falando lá atrás das 600 casas. Se eu tenho que cumprir aquele projeto, dentro do meu escopo eu vou ter todas as atividades de projeto, as atividades de execução de obra, as atividades de venda, que provavelmente vai estar logo em determinada fase, não precisa, né, como foi colocado lá que seria incorporação, não precisa você concluir a obra, né? Então você pode sim vender. Então todas essas atividades, né, a gente chama do escopo, e a gente pode estar organizando ela e decompondo ela numa EAP. A gente vai ver um exemplo de decomposição, tá? Tempo. Então, no contexto de gerenciamento de projeto, refere-se ao período, né? Então, o que seria esse tempo? Basicamente, seria quando que ele inicia, quando que ele termina, tá? Como eu falo de período, eu preciso de um intervalo de tempo, o famoso ΔT, né? Então, se eu for pegar o tempo final menos o tempo inicial, eu tenho o intervalo de tempo que aquela atividade durou. Tudo bem? Esse intervalo de tempo que a atividade durou, eu multiplico pelo custo, porque tudo está em função do tempo. Então, as atividades, né, vão ser alencadas ao tempo e o meu tempo vai ter um custo. Logo, no final, eu tenho um custo do projeto. Isso daí já não é uma coisa nova, tá? Se vocês forem entrar no CREA, eu não vi esse tipo de material. Mas no CAL, eu fui numa palestra, né? Logo no começo, quando o CAL tinha separado, né? Na verdade, quando o CAL havia sido criado, quando os arquitetos deixaram o CREA e foram para o CAL, falando dos materiais. E um dos materiais foi como cobrar o seu projeto. E o CAL mesmo fala a respeito do custo por hora. E eu vou provar para vocês que não é somente o CAL que fala para cobrar por hora. Tudo bem? A gente vai ver aqui ao longo da aula aqui a respeito disso, tudo bem? Então, entendendo um pouco disso, a gente já minimiza tudo aquilo. A gente tinha lá 10 áreas, agora a gente está minimizando para 3 áreas. Já fica mais fácil. Com algumas ferramentas computacionais, fica mais fácil ainda, tá? Então, aqui a gente vai ver a aplicação, aplicando o gerenciamento de projetos orientado ao tempo. Primeira coisa, pessoal, a gente falou sobre o escopo, que está atrelado à EAP. Né? Então, eu sei o que eu tenho que fazer e eu preciso fazer a EAP. O que é a EAP? A EAP é a famosa estrutura analítica de projetos. Tá? E como que eu faço essa EAP? Essa EAP, eu pego o produto principal e vou quebrando ele, tá vendo? Então aqui eu quebrei em 2, ó, 1, 2. Aqui, esse 1 eu quebrei de novo em 2, 1, 2. O 2 eu quebrei em 2 de novo, 1, 2. Rodrigo, eu só quebro em 2? Não, não só quebra em 2. Você pode quebrar em outras, em subdivisões que você ache melhor. Tudo bem? Então, para que serve essa subdivisão? Tá? Você consegue controlar melhor. É muito mais fácil você controlar uma tarefa pequena, tá? Do que você controlar o grande. Se você perguntar para uma pessoa quanto tempo que ela demora para fazer determinado projeto em si, tá?
ela vai te dar um chute, provavelmente. Ela pode acertar ou não. Agora, se você listar tudo que ela tem que fazer, provavelmente o chute dela, que ainda vai ser um chute, vai ser mais assertivo. É muito mais fácil você ter uma lista de entregas, digamos assim, que partiu de um projeto maior e você quebrou, né? E conseguir mensurar isso do que você conseguir mensurar o maior. Então, esse exercício de quebrar é o que a gente chama de decomposição, né? E criação da EAP. Ao se organizar a EAP, porque a EAP ela é possível de se organizar, a gente acaba tendo uma outra coisa que começa a surgir também, que seria o cronograma. Então, se uma atividade demora um tempo, a outra demora um tempo, a outra demora um tempo. E aí eu começo também a estudar algumas outras coisas, como rede de precedência, né? Quando que uma começa quando a outra termina, mas isso é um pouco mais à frente. Mas é importante ressaltar que sem o processo de decomposição, isso não seria possível. Tá? Então eu preciso fazer esse processo de decomposição. Tudo bem? E ele também serve para a gente entender um processo de hierarquia, né? Então, quando eu termino essas duas atividades aqui, por exemplo, eu acabo essa. Quando eu termino essas duas, eu acabo essa. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de duração. Opa, só voltando aqui. Aqui a gente tem um exemplo de duração. Então, a duração dessa atividade aqui, ela é soma do tempo das duas atividades aqui. Faz sentido isso, né? Lógico, eu posso evoluir isso daí também para tempo de espera, né? Às vezes eu tenho que terminar uma, esperar um tempo, concluir a outra para ir concluir essa. Também pode ser feito isso, tá? Mas de uma maneira simplificada inicialmente, a gente pode pensar dessa forma, tá? Não é errado se pensar. Tudo bem? E o tempo, né, pessoal? Gerenciamento de projetos orientado ao tempo, obviamente o tempo. Então, o tempo, ele transcorre em uma atividade, né? Então, a gente tem uma atividade que ela vai ter o início, ela vai ter o fim. Então, aqui eu tenho esse vetor aqui que indica o sentido do tempo, né? Então, o tempo vai transcorrer da atividade. Então, de uma maneira bem simples, se eu pego o final menos o inicial, eu tenho o intervalo de tempo dessa atividade. Por que que esse tempo ele é necessário? Tá? Porque ele vai ser a minha quantidade para multiplicar para eu achar o valor total do projeto. Porque o meu projeto é por tempo. Então eu vou ter um custo por hora e vou multiplicar pelo meu tempo das atividades, logo eu tenho um valor total da hora, do projeto. Por isso é importante fazer essa atividade, né? Tem que pegar a duração de cada atividade. Toda atividade ela vai ter uma duração. Tudo bem? Mesmo que seja uma atividade de vistoria, que seja, você vai lá, existe já o serviço, entre aspas, concluído, e outra pessoa vai ter que ir lá fazer o processo de vistoria. Esse processo de vistoria também é uma atividade. Ele também tem que ser quantificado, porque ele também tem um custo. Essa pessoa que está indo lá tem um custo de hora, maquinário, etc. Então, toda atividade ela tem uma duração. Ah, isso é uma regra. E aqui a gente vem pro clássico, né? Isso aqui é um clássico que acontece na nossa área, né? Cara, tudo é tempo. Tudo é tempo, né? Então, você vai ter um custo por tempo, a atividade tem um tempo. E as pessoas trabalham com índices orientados por metro quadrado, por exemplo, né? Isso aqui não é um índice para você estar trabalhando com orçamento. Isso aqui é um índice representativo no final. Você pode ter um projeto que ele tem a mesma metragem quadrada de outro projeto e ele ser muito mais complexo, demandar muito mais tempo, muito mais energia. Então não faz sentido isso, né? O que faz sentido é você categorizar os seus projetos, quantificar eles por hora do mesmo jeito, e esse índice depois é só para você ter um norte, tá bem? Então a solução é
valor por tempo. Nesse caso aqui eu coloquei hora. Tanto faz, tá, pessoal? Dia, hora, mês, ano, tanto faz, é tudo tempo. Existe uma equivalência, só muda a escala, tá? Então, se você vai passar de dia para hora, quantas horas você trabalha, você vai dividir pela quantidade de horas que você trabalha. Você vai encontrar esse mesmo índice aqui referente à hora, e não a dia. Então, você pode fazer essa conversão, tá? Mas o importante é ser por tempo. Tudo bem? Então, pessoal, a gente tem aqui o que a gente estava conversando até agora, né? Como que funcionaria esse gerenciamento mais enxuto, né? Que a gente chama de gerenciamento de projetos orientado ao tempo, porque tudo é o tempo, né? Tudo está no tempo. Então, a gente teria o escopo, sendo representado pela EAP, tá? A gente teria o tempo, propriamente dito, duração das atividades e tudo mais, e o custo. Com base nisso, a gente pode alcançar a qualidade. Como? Como que a gente alcançaria a qualidade? Como que a gente conseguiria mensurar, né? Primeira coisa, qualidade, bom ou ruim, né? Para ser bom ou ruim, eu preciso ter um comparativo, certo? Eu não posso falar que algo é ruim, sendo que eu não tenho o bom como referência, né? Porque você vai falar assim, ah, tá ruim, mas o que é bom então? A gente compara, a gente vai ver se tá bom ou ruim e o quanto ruim e o quão bom. Então a gente precisa tirar a subjetividade, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Como que a gente consegue fazer isso, né? Através do histórico, planejado versus executado. Eu vou ter um escopo planejado. Eu vou ter um tempo também planejado. Eu vou ter um custo planejado. Fiz o projeto. O que aconteceu? Veja que quando eu faço o projeto, estou executando o projeto. O escopo foi cumprido? Foi alterado? Foi alterado para quê? O tempo foi cumprido? Foi alterado? Foi alterado para quê? O custo foi cumprido? Foi alterado para quê? Alterado para quê? Se foi alterado, eu preciso do dado anterior. Planejado. Confrontando com o executado. Quando eu faço isso, eu consigo determinar a qualidade do projeto. Tudo bem? Mas aí vem aquela pergunta, né? Provavelmente deve ser de alguns de vocês. Eu, quando estava formando, eu ficava me questionando muito sobre isso, né? Mas o que fazer quando eu não tenho histórico para um planejamento? Quero trabalhar com um projeto, entendo, sei projetar, sei calcular, sei fazer o que a minha disciplina exige, sei fazer tudo, mas eu não tenho histórico. Estou começando agora, ou é de outra área, como é que eu faço, né? Essa é uma pergunta bem importante. Então a gente tem 3 problemas para você resolver, tá? Você tem como fazer os três atributos, como você resolve isso, como que você vai montar o escopo e montar uma EAP, como que você vai ter o tempo das atividades e como que você vai ter o custo dessas atividades. Esses são os 3 problemas que você tem que resolver para você ter um gerenciamento de projeto mais enxuto, né? Importante que só desse diálogo que nós tivemos até agora, vocês passaram lá de 10 coisas para resolver uma coisa muito complexa para 3. Quer dizer que só essas 3 bastam? Não. Mas quer dizer que só essas 3 provavelmente dentro da realidade do escritório de vocês vai resolver. Tá? Então, primeira coisa, tá? Apesar de trabalhoso, é possível conseguir algo bem assertivo, né, do custo. Onde achar um custo com um índice certo, que no caso é um índice por hora. Porque aí a gente entra no problema também, né? Qual que é o problema? Bom, eu estou falando que tudo aqui é por hora, né? Vou provar por que é por hora, vai ter literatura, vai ter publicações a respeito disso. E aí,
você fala por custo com o seu colega te passa um custo por metro quadrado. E aí você já não consegue trabalhar. Fala, pô, mas eu acabei de ver lá, o Rodrigo lá da Timework falou que você tem que fazer por hora, mas se eu chego aqui nos meus amigos, todos os meus amigos fazem por metro quadrado. E aí? Né? Aí já começa a ter essa incongruência, né? Você não consegue trabalhar, né? Beleza. Então, como que a gente resolve? O custo, pessoal, é o mais simples. É estranho falar isso, né? Mas o custo ele é trabalhoso, mas ele não é um bicho de 7 cabeças para você resolver, tá? E aqui eu tô dando um exemplo para vocês. O Sinduscom da nossa região aqui, do Mato Grosso do Sul, ele fala que o salário mínimo do engenheiro civil por mês, na verdade é o custo dele, tá? É de 27 mil. Por que esse custo está elevado? Porque aqui já está o salário dele, que é de 9 salários mínimos, mais os encargos do engenheiro. Então ele está custando esse valor aqui. Tá, Rodrigo, mas você falou que o engenheiro civil, o custo ali é por hora. Eu falei que é por tempo e sugiro a hora. Mas você pode fazer a conversão. Como que faz essa conversão? Essa conversão, você pega a quantidade de horas trabalhadas no mês, tá? Isso aqui é meio que padrão, tá, pessoal? Isso aqui é meio que padrão para um escritório e que tem uma carga horária normal, tá? Porque tem aquela questão da compensação, que não é um número exato, porque não são sempre 30 dias e etc. Mas existe uma convenção de 220 horas por mês. Então, se é por hora, eu tenho mês para hora, aqui eu vou fazer essa conversão de 220. Ah, eu não confio nesse valor, nesse número tá meio estranho. Cara, chega com um contador, chega com algum colega que faz contabilidade, ADM, trabalha na área, pergunta a quantidade de horas, tá? E aí você vai chegar no coeficiente. Interessante, né? Então, uma rápida consulta aqui, você já consegue chegar nesse valor. Outro exemplo para vocês. Sinap. Como eu estou de Mato Grosso do Sul, então eu estou equivalendo a minha pesquisa, tudo Mato Grosso do Sul. Sinap, como sempre, tem um código de busca aqui, tá? E aí, o Sinap, nessa pesquisa, o Sinap ele já é mais tranquilo. Por quê? O Sinap já me dá por hora. Veja bem, o Sinap, que é uma base de dados, tá? Feito pela Caixa Econômica, pesquisado o valor pelo BGE, ou seja, todo órgão público utiliza Sinap, financiamento para casa também utiliza Sinap, tem um peso muito grande, fala que é por hora. Então, qual que é a ideia da gente continuar cobrando por metro quadrado? Não faz sentido, tá? Então, você vem aqui e você tem o seu coeficiente dele aqui. Então você tem aqui a unidade de cálculo, tá? Que no caso é hora. E aqui eu tenho os valores. Por que esse valor muda? Porque o Sinap, ele divide o engenheiro civil em categorias, tá? Ele também faz isso com o arquiteto, também faz isso com outros profissionais. Uma dica, tá, pessoal? Quando você for pesquisar alguma coisa, quiser achar uma mão de obra rápida no Sinap, você pode filtrar por hora. O que você encontra no Sinap por hora? Aluguel de máquina, esse tipo de coisa, tá? E você também encontra o que a gente quer, mão de obra. Então é muito mais prático para você, tá? Importante, esse engenheiro civil que eu estou pegando aqui, ele é um engenheiro civil composição de serviço, então ele já acompanha tudo que precisa para o engenheiro civil. Ele não é o engenheiro civil puro, um insumo, tá? Tem que olhar lá no Sinap, mas provavelmente eu acho que ele já deve vir até com capacete, com botina, esse tipo de coisa, tá? Porque ele é uma composição de serviço, tá? Algumas composições vêm até com treinamento e etc. É bem interessante, Sinap, compensa dar uma estudada. Mas o que vocês precisam saber é que existe uma proximidade nos valores. Isso que vocês precisam saber, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui é que o valor do Sinduscom
E o valor do Sinap, tá? Você pode até talvez fazer uma média aqui, ou você mesmo pode se classificar, eu estou começando agora, eu sou um júnior, ou eu já tenho um tempo, já tenho uma expertise, eu sou um pleno, ou já tenho uma bagagem, eu sou um sênior, e você vai ver quanto que vale a sua hora, tudo bem? Então aqui eu coloquei até uma observação, tá? Mesmo sendo possível encontrar material gratuito, isso aqui é grátis, tá, pessoal? Você entra no Sinduscom e você entra no Sinap e você baixa essas planilhas gratuitas. O Sinduscom você baixa em PDF, tá? O Sinap você baixa em Excel, XLS, tá? Quem não tem Excel, pode abrir isso aqui no Google Planilhas. Sobe para o Google Drive e abre lá, tá? Então, importante que vocês podem fazer isso também. É fortemente indicado ao projetista ou escritório de projetos criar a sua composição de serviço para a elaboração de projeto, chegando a um coeficiente por hora. Por que isso, pessoal? Esse valor aqui é do profissional. Nesse valor aqui não tem contemplado a sua luz, a sua água. Se o seu escritório tem alguém que limpa, você vai pagar para fazer faxina, você vai fazer uma compra, você tem uma copinha lá, você tem alguma coisa. Então, todos esses custos não estão contemplados aqui. Tá? Então, é importante vocês montarem a sua própria composição. Tá? Mas veja que vocês já não estão mais, já não é mais aquela coisa, eu não sei quanto vale minha hora, como é que funciona, meu Deus do céu. Não, não. Tem material para isso. Tem material. Tá bom? Beleza. Então, como resolver os outros problemas? Lembrando que a gente tem 3, né? A gente tem o escopo, o tempo, o custo. O custo, beleza, a gente entende como é que faz, tá? E o escopo? E o tempo? Porque aí começa a ter uma coisa mais complicada, né? Como que a gente faz para resolver essas questões? Então, no escopo, você tem algumas soluções. Ou você contrata uma consultoria, né? Mas aí existe um custo para isso. Geralmente, os escritórios de engenharia e arquitetura fazem isso, né? Então, eles vão lá, contratam alguém que tem expertise sobre um determinado assunto. A pessoa vai lá, explica determinado assunto, ajuda, auxilia, faz uma implantação, que seja, alguma coisa assim do tipo. E o escritório paga por isso, lógico, e fica com a tecnologia, né? É uma opção. Mas vamos supor que você não tem essa opção, né? Porque tem um custo, tá? Elabora um portfólio. Isso aqui para o pessoal de arquitetura é simples, porque o pessoal da arquitetura tem PUR, PAUP, teve o TCC, então eles têm 5 anos basicamente projetando. Lógico que os projetos vão evoluindo e ganhando complexidade, mas eles ficam 5 anos ali projetando. Então, provavelmente eles têm um portfólio. Só que eles nunca exercitaram, ou talvez nunca tivessem exercitado a montagem do escopo. Então agora, quando for fazer um portfólio, não é apenas ir lá e projetar. Agora você vai montar EAP, vai quebrar as atividades, vai fazer tudo. E vai fazer o portfólio. Por que fazer o portfólio? Para ver se o tempo que você propôs vai ser cumprido. Tá? Isso é de extrema importância. O custo para fazer isso, né, não é zero, porque o seu tempo custa. A gente viu agora que seu tempo custa. Então, o custo a gente nunca fala que é zero. Mas é muito, muito, talvez menor do que você contratar uma consultoria para a pessoa te passar um tempo para a pessoa. E detalhe, a gente também não sabe se a expertise dela de elaborar o projeto é a mesma que a sua, né? Talvez você tenha muito mais qualidades para desenvolver o projeto do que é o consultor. Talvez o consultor tenha uma bagagem teórica, ou seja, chega um pouco prático, passa mais rápido. O interessante é realmente você fazer o seu portfólio. O famoso projeto modelo, projeto piloto, tá? E você comparar. Então, o quarto grande erro, na minha concepção, né, é esse mais crítico, que é você não documentar. Vocês fazem projetos todos os dias. Vocês trabalham com projetos, vocês sobrevivem disso. E
Por que não documenta? Porque a gente tem aquela cultura de achar que esse tipo de coisa é para uma consultora muito grande, esse tipo de coisa é para um escritório grande, com 20, 30 pessoas. Na verdade, não, tá? Então, vocês podem documentar, tá? Para gerar os indicadores, tá? Esse KPI, tá? São os indicadores de desempenho. A gente vai falar um pouco disso, tá? Então, solução. Você cria e documenta todo o projeto. Não precisa ser um projeto muito grande, porque vocês vão perceber que quando os projetos são muito similares. Quando vocês quebrarem um projeto e criar EAP, quando vocês forem fazer um outro projeto, vocês vão reaproveitar muita coisa. Vocês vão ter que fazer uma visita em loco. Todo projeto tem visita em loco. Então, a visita em loco vai ter lá. Vocês vão fazer uma reunião com o cliente, vai ter reunião com o cliente. Muitos dos itens da sua EAP vai se repetir. Então, vai chegar uma hora que você vai saber quanto tempo que você gasta para fazer as coisas. Mas veja bem, saber não é o mesmo que ter documentado e ter precificado. Tem muita gente que tem um know-how, sabe como é que funciona, né? Mas se ele sair por algum motivo, o escritório para. Por quê? Porque não tem isso documentado, não tem organizado, não tem processo e etc. Então, esse quarto grande erro é não documentar. Tá bom? Então, vocês precisam fazer o projeto. Quem já está na área não precisa ser um projeto de portfólio, né? Um projeto, né? Esse portfólio vai servir para vocês, pessoal, até para vocês chegarem para quem está começando agora, vai servir até para chegar no escritório, né? Não, aqui, ó, eu já fiz isso, ó, eu documentei ele desse jeito, eu sei trabalhar disso. Com certeza quem vai te avaliar vai te olhar com outros olhos, tá? Então, esse projeto modelo aqui, esse portfólio vai te servir para isso também. Quem tem projeto para trabalhar, lógico, né? Já usa no projeto que tem para trabalhar, já começa a documentar. Tá bom? Beleza. Né? Vamos conversar um pouco, né? A gente entendeu os principais atributos: escopo, tempo, custo. Escopo, vou derivar ele para EAP. Vou quebrar ele, né? Vou quebrar aquele escopo em atividades, que eu vou falar o prazo que dura, eu tenho o valor da minha hora, vou multiplicar isso e aí eu vou chegar no valor do projeto. Bem bacana. Tá bom. Mas qual é o próximo passo? O que isso vai melhorar no meu dia a dia, né? Então, o que eu vou poder fazer com isso? Então, voltando aqui, vamos entender disso um pouco. Todo mundo já ouviu falar no PDCA. Todo mundo mesmo. Eu tenho, assim, que está na área de engenharia civil, a gente pode colocar aí que 99% das pessoas já ouviram falar disso, né? É cobrado na faculdade, os projetos de engenharia, quem já estagiou em alguma empresa, a empresa fala a respeito disso, melhoria contínua, política de qualidade, etc. Né? Então, tá tudo ligado, né? Então, primeira coisa, vamos entender, para quem não sabe, né, para a gente dar uma nivelada na galera, PDCA é uma sigla que representa um ciclo de melhoria contínua em 4 etapas: planejar, executar, verificar e agir. Então, esse plan, do, check e action, né? A gente tem basicamente um círculo virtuoso. Quem quiser se aprofundar um pouco mais disso, procura também pelo termo Kaizen, tá? Esse melhoria contínua é bem importante estudar. Quem for estudar sobre SIAC, ISO 9001 também, tá? Então todos eles partem da mesma base de melhoria contínua, tá? Mas como usar isso dentro da nossa solução mais enxuta, né? Do nosso projeto, gerenciamento de projeto orientado ao tempo. Então como que a gente faz isso? Isso é melhoria contínua? Como que a gente melhora continuamente o gerenciamento de projeto? Como, né? Então, a gente pode, né, planejar aqui, tudo que é de azul, eu estou planejando. Então, eu vou planejar, né? Aqui eu vou fazer. Voltando aqui. Aqui eu vou fazer, vou checar,
eu vou botar uma importante, tá? Eu planejei a EAP, o tempo, o custo. Eu vou fazer a EAP, o tempo, o custo. O cheque, eu vou verificar. Tudo que estava na EAP foi feito? Eu posso ter feito mais coisas ou menos coisas. Às vezes eu posso ter planejado, quantificado um valor e não mudar o projeto, mudar o escopo e não ter feito isso. Existe essa questão. Então isso aqui é para verificar se está diferente, tá? O tempo foi o mesmo? Não foi? Foi mais? Foi menos? O custo foi mais? Foi menos? Beleza. Fiz até aqui, plain do check. Quando for partir para ação, o que é ação? Ação eu vou recalibrar para outros projetos. Vamos ver se a gente consegue se fazer entender. Tinha uma EAP. Vamos colocar o tempo. O tempo é melhor, porque geralmente é isso que acontece. Eu falo que eu tenho um projeto que eu vou demorar para fazer ele em 3 semanas, por exemplo. Faço. Quando eu fiz em 4, por exemplo. Quando eu for verificar, eu vou ver que de 3 para 4 tem uma diferença. O que eu tenho que fazer? Quando eu for fazer um projeto similar a esse, eu não tenho mais que colocar 3 no meu planejamento, eu já tenho que colocar 4. Entendeu? Então, eu vou sempre calibrando, tá? Então, a gente tem o início do PDCA usando um portfólio, que é o exemplo que eu acho que a maioria de vocês vai fazer, né? A gente pode substituir esse portfólio também como sendo um projeto, né? Qualquer que você tenha no seu escritório. Aqui está bem mais descrito, né? Então, melhor descrito. Então, eu tenho aqui exatamente o círculo, né? Os vetores falando para mim como é que esse círculo comporta, né? Então, primeira coisa, se eu não tenho nada, Rodrigo, eu estou perdido, não sei de nada. Beleza, cara. Todo mundo tá, também tô, não tem problema não. Você vai pegar e vai fazer. Fazer projeto você sabe, né? Então você fez faculdade, fez uns cursos aí e tal, por fora, estudou, né? Beleza, então a primeira coisa que você vai fazer. Só que você não vai só fazer, você vai fazer o portfólio ou projeto e vai documentar. Você vai checar. Você tem alguma coisa para checar com o portfólio? Não. Então o seu dado de entrada é o mesmo dado de verificação. Não tem outra coisa, não tem azulzinho, né? Eu não vou ter esse azul aqui, então eu não vou ter o que checar. Então, beleza. Quando eu for fazer o próximo projeto, pelo fato de eu ter feito aqui, eu sei quanto que eu vou planejar. Eu já saio muito à frente. Então, por isso que eu estou falando. Quando você documenta, mesmo que você não saiba o que fazer, Rodrigo, eu não sei o que fazer, eu estou perdidaço. Cara, calma. Você tem aqui o custo, que a gente já viu que você consegue pegar por hora. Inclusive, você vai conseguir baixar a mesma planilha que eu vou estar disponibilizando para você aqui, por hora, do Sinap. Se você quiser colocar no Google também Sinap, você acha. O tempo, isso aqui de fazer é você fazendo o projeto. Você vai descobrir o tempo. E a EAP, você vai esmiuçar a EAP. Você pode fazer o projeto e ver o que você fez. Ah, tá, eu tive que fazer uma visita em campo. Não tenho visita em campo para fazer. Simula. Seja imaginativo. Vou ter que ir no local, vou ter que fazer uma visita em loco. Ou vai no local mesmo. Tira foto, faz organização, vou fazer um relatório, você faz isso. Provavelmente você já tem isso feito falando do pessoal de arquitetura. Se você é do campo de arquitetura, provavelmente você já fez isso para os seus trabalhos, tá? Engenharia já não. Engenharia já é mais base matemática, né? Mas é possível fazer também. Montou EAP? Montei. Faz o projeto. Vou ver o tempo das minhas atividades. Vi o tempo das minhas atividades. Pô, então agora eu já tenho uma base. Ah, vou checar. Não tenho que checar. Pula. Quando eu for fazer um novo projeto igual, eu já vou saber o que eu tenho que fazer, quanto tempo que eu gasto, o custo que eu levo. Beleza? Então, você vai estar evoluindo nesse aspecto, né? Esse gráfico aqui também você encontra para download do que eu vou colocar na descrição para vocês, tá? É só baixar lá no Google Drive, entrar na pasta e baixar aquilo que vocês acharem que deva baixar, tá?
Então, pessoal, para a gente não tomar muito tempo de vocês, né? Eu sei que todo mundo aí é bem ocupado, né? E a gente gosta bastante de trabalhar com o tempo, então não vamos querer perder ele, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns erros que eu acho bem interessantes, né? Então, recapitulando. Confundir o entendimento de projeto quando a pessoa fala assim, a gente tem um projeto para fazer. Veja bem, você tem um projeto design ou você tem um projeto project para fazer, né? Então você tem uma prancha, um desenho, uma solução técnica em forma de desenho, ou falando de BIM um pouco agora, né? Ou você tem entregando IFC, né? Um modelo, isso que você tem para fazer, ou você tem um projeto de um produto final que você vai ter que colocar ele em prática, que também os projetos que a gente entende como projeto também fazem parte, subproduto, né? O que é? Então veja que agora já não é mais assim qualquer coisa, né? Você já começa a entender melhor. O segundo grande erro, né? Gerenciar um projeto pequeno usando todas as áreas do gerenciamento de projeto. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido, tá? Então, assim, nem o próprio PMBOK, ele foi feito, concebido para ser usado assim. Foi feito para consulta. Vou ter que fazer a parte de contrato. Vou lá ver o gerenciamento de contratos. Aí você vai dar uma olhada no capítulo de gerenciamento de contratos, vai dar uma olhada na execução de contratos. Então, ele é para consulta. Então, assim, não há necessidade de vocês olharem, analisarem, fazerem tudo isso. É bom pra caramba, mas é um desperdício de energia. Vocês, não adianta mentir para si mesmo. Vocês não vão conseguir gerenciar isso se vocês são pequenos. Não vai. Tá? O outro grande erro, esse aqui é muito, muito grande mesmo, né? Adotar o índice errado, como, por exemplo, por metro quadrado. Tá? Então, também é um índice errado. E o que eu acho a pior prática, a pior mesmo, não tenho... Isso aqui eu queria conversar com alguns outros gestores de projetos que eu conheço para ver se eles pensam parecido. No meu ponto de vista, a pior prática no gerenciamento de projeto é não documentar. Tá? Por quê? Toda aquela solução, toda solução, todo framework que foi criado, tudo, as pessoas que tiveram essa ideia, tiveram esse momento para a criação disso, eles precisaram de dados históricos. Então, em algum momento, eles tiveram que parar, documentar, pensar para ver o que está sendo feito errado através desses documentos, para ir tomar uma decisão, para ir criar um método. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é documentar. Inclusive, provavelmente, se uma pessoa começasse do zero a estudar gerenciamento de projeto, provavelmente, documentando, chegaria na mesma conclusão que eles chegaram. Mas, se essa pessoa que quer estudar gerenciamento de projeto não documentar o projeto, ela não consegue chegar nessa conclusão. Ela vai ficar rodando. Então, ela não vai saber o que está acontecendo, tá bom? Então, assim, o principal erro aqui é não documentar. Então, o que vocês precisam fazer? Fazer, tá? O portfólio de vocês, o projeto de vocês, escopo, tempo, custo. Bom? Então, pessoal, sem mais, eu quero agradecer, né, em nome da Timework, e até o próximo vídeo, tá? Tem bastante coisa aí que a gente vai colocar no ar. Até o presente momento a gente tem aí 5 vídeos mais extensos que nem esse, né? A gente vai ver sobre muitas coisas, tá bom? Sem mais, muito obrigado.